Voltando com Frente a Frente, estamos entrevistando hoje João Alves do Carmo. Ele é da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia do Rio Verde Grande. Ô João, nós estávamos conversando sobre a função do comitê em principalmente tentar salvar o Rio Verde Grande. A gente sabe que o grande problema do Rio Verde chegar no estado que chegou foi a irrigação. Está se permitindo hoje mais irrigação no Rio ou não se permite mais, não se concede mais, Jorge, autorização? Cada bacia hidrográfica ela tem uma característica, né? Cada bacia hidrográfica tem uma característica. Tem bacia hidrográfica que a característica dela é abastecimento. Tem outra que é a característica como a do Rio Doce, do Rio Paraíba do Sul, que a característica é a indústria. Né, o Sudeste, né, muita indústria, então as bacias elas têm um predomínio das indústrias nessas bacias. As indústrias vão para aquela bacia, para aquele rio, e a gente sabe que a industrialização, os problemas que a industrialização traz. No caso do Verde Grande, o nosso predomínio é de irrigantes. O Verde Grande sempre teve um predomínio de irrigantes, não só no rio, no leito do rio, como nos afluentes dele. Né? Pra você ter ideia, no Rio Taboas é um riozinho pequeno que nasce em Miralta e morre no Verde Grande em Canaci, pé de Canaci. Lá nos anos 80, 90, eu participei disso. Nós somos o segundo maior produtor de alho de Minas Gerais e 100% das famílias que produziam alho tinham irrigação. Então, a situação de irrigação no Brasil, ela começou nos anos 70, porque começou a chegar dos Estados Unidos os primeiros pivô central, né? E teve o Provásias, e esses projetos do governo federal, projetos do governo estadual, eles foram justamente, Jorge, para trabalhar irrigação nas bacias, nas pequenas bacias. Né? Por exemplo, as pequenas bacias, a gente sabe que as pequenas bacias elas têm um predomínio do pequeno produtor rural, que é um período de colonização, que eles fugiam para as pequenas bacias, né? E acabavam dominando aquela área, e aquela terra ficava para aquela pessoa lá, às vezes sem nem herança familiar. Ele estava ali, tem família que está há 200 anos numa pequena bacia. As grandes bacias, normalmente, elas são lotadas pelos grandes produtores, porque são rios maiores, né? Então, no Verde Grande, a irrigação ela tem uma conotação direta com a implementação da irrigação no Brasil. Foi implantada a irrigação no Brasil, inclusive tem vários projetos. Eu participei, eu tenho um projeto chamado Prospere, que eu recebi um projeto completo de um sistema de irrigação que eu paguei ao governo federal com minha própria produção de grãos, produzindo feijão e arroz para pagar durante 6 meses. Então, o incentivo foi muito grande, não tinha como os produtores, todos, os pequenos e grandes, não usarem irrigação para produzir. Não tinha, você via seu vizinho... Mas como é que você compatibiliza a irrigação com a preservação do meio ambiente? Olha, é possível? É uma questão difícil, por causa disso. Porque agora mesmo, Jorge, o Código Florestal, eles estão batendo em cima disso. As matas ciliares, para os pequenos rios, eram de 30 metros obrigatório. Agora o código passa para 11, passa para 15. Outra coisa, as áreas consolidadas, elas vão permanecer consolidadas. A produção vai continuar nelas. Eu, na minha propriedade, eu trabalho em 2,5 hectares de beira de rio, mas aquilo está consolidado, tem 100 anos que minha família trabalha naquilo. Então, o governo não vai... eu vou ser isento de qualquer penalidade, porque a minha área é consolidada. Isso por causa do café no oeste paulista, no sul de Minas, né? Por causa da plantação de cana em vários locais, especialmente plantações de vertentes e topo de morro e beira de rio, que são as APPs, as áreas de preservação permanente. O código, ele está querendo ver se tem uma possibilidade de manter a produção nessas áreas de preservação permanente.
é uma discussão, Jorge, que ela começou agora no Brasil e que ela vai demorar mais tempo. Mesmo estando no código, eu acho que vai continuar a discussão, porque você produzir em topo de morro é um perigo. É lá que está... É porque, na verdade, ambientalista e produtor, eles não conseguem conversar mesmo, né? Mas eu acredito hoje... Porque o confronto é muito grande. É muito grande, é muito grande. Agora, existe radicalismo dos dois lados. Eu vejo, eu sou ambientalista, estou no Comitê do Verde Grande, eu mesmo sou uma pessoa que eu tento aproximar essas duas coisas com os produtores, né? Eu passo para eles essa visão ambiental que eu tenho e recebo deles essa necessidade de produzir alimento, né? Quando chega meio-dia, todo mundo tem que almoçar, e aí, quem vai produzir alimento para milhões de pessoas almoçar, né? Para os animais se alimentarem, os bois, as vacas, os cavalos. Eu tenho um amigo, todo e-mail que ele me passa, ele termina dizendo isso. Você se alimentou hoje, agradeça ao produtor rural. O produtor rural. Então, é outra coisa, é penalizar só o produtor rural, né, na situação que está hoje, tudo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu falo isso porque meu pai foi produtor rural, eu sou um pequeno produtor rural, né? Então, eu consigo navegar nas duas coisas. Eu me considero, dentro do comitê, um orientador. E vejo, Jorge, que tem grandes produtores no Verde Grande que eles já receberam até prêmios da própria Codevasf e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Montes Claros, prêmios para que eles estão tentando criar uma harmonia entre a produção e a preservação, o consumo de água, né? Então, hoje, Jorge, não tem um produtor no Brasil que ele não esteja preocupado com isso. A gente vê o Japão, a gente vê o que está acontecendo no mundo, é lógico, isso é ação antrópica, é o homem no planeta querendo que talvez não precise. Você vê a produção de automóveis, não é só o produtor rural, vê a produção de automóveis. Nós estamos chegando agora, a China vai começar a produzir automóveis no Brasil, a Coreia já produz automóvel no Brasil. Você imagina? Eu vi uma propaganda um dia que a cada 20 segundos é produzido um automóvel no Brasil. Jorge, tem planeta que vai aguentar uma coisa dessa? Então, jogar a discussão só em cima da produção rural, eu acho que é um desconforto muito grande para o produtor. Eu acho que é um desconforto, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho uma visão hoje de que a produção da agricultura, o Brasil hoje, o maior produtor de gado, de carne, de couro do mundo, né? O Verde Grande, eu acho que 65% do espaço da bacia é da pecuária. É da pecuária. Apesar dela ter caído um pouco o número de cabeças, que hoje acho que está em torno de 2,5 milhões, mas o gado ainda é uma parte importante da economia na bacia e no norte de Minas, né? Nós somos criadores de gado. Até pelo próprio clima, né? O próprio clima. E você vê que todo gado aqui, ele se adapta. O único gado que não adaptou no norte de Minas foi a vaca holandesa pura. Mas nós temos PO1, nós temos um monte de gado, animais, né, cavalos, éguas aqui. João, e como é que dentro do comitê convivem os ambientalistas e os produtores? Porque o comitê é formado pelos dois segmentos, né? O comitê, Jorge, ele tem, por exemplo, um maior produtor de banana está no comitê do Verde Grande, como usuário de água. E tem um pequeno produtor de Glaucilândia, de uma comunidade rural de Glaucilândia, que ele também faz parte do comitê, né? Nessas discussões, o grande produtor, ele acaba prevalecendo porque ele produz mais, ele tem uma carga de tecnologia maior, ele tem um gasto maior, o custo dele é maior, né? Então, a discussão em torno da produção, da grande produção, ela é muito maior do que a da pequena produção. Agora, eu trabalho muito com o pequeno produtor. Eu vejo que o pequeno produtor, ele tem hoje, e quase assim, uma agonia dentro dele, Jorge, querendo ver a situação do meio ambiente e da produção dele. O grande produtor também, ele está... Como é que eu vou fazer com isso? Agora, o que eu sinto, sinceramente, como ambientalista, é que ninguém ainda achou uma porta de saída, um encontro com esse problema. O que fazer? Como iniciar? Então, quando eu vejo o comitê, por exemplo, o comitê, a Codevasf tem um projeto agora, acho que de 80 milhões,
de racionalização de água e de irrigação no projeto Lagoa Grande e Gurutuba. E o que é esse projeto? Esse projeto é tentar eliminar os aspersores, o sistema de irrigação obsoletos, a pequena produção, Jorge. Para economia de água. Economia de água. E quando você trabalha com água, como por exemplo, eu trabalho com água, porque ao trabalhar com água, você trabalha com todos os aspectos, porque a água, ela é tudo. Você não pode trabalhar com água sem você trabalhar com degradação do solo. Você não pode trabalhar com água sem você trabalhar com o clima. Porque sem água não existe vida. Não existe. A água é a chuva. Como é que você trabalha sem água sem você tá sabendo qual é o índice pluviométrico de chuva na bacia, né? Então, eu acho que no comitê, Jorge, está tendo uma compatibilidade, sim, entre a produção e o meio ambiente. É lógico, e isso é uma coisa que ainda está sendo elaborado. Se você me perguntar, mas o que foi feito até agora? Eu digo assim, tem um plano de bacia que já está praticamente pronto, o comitê está analisando para aprovar, um plano que custou R$1.300.000, é um plano que aborda até desertificação, que tem desertificação aqui na bacia, que aborda a degradação do solo, que aborda o problema das matas nativas, né? Então, quando o plano apresenta isso, apresenta para todo mundo, apresenta para a comunidade, está no site da ANA, está no site do IGAN, está no site do Ingá da Bahia, porque o Verde Grande ele é um rio federal, porque o rio ele se torna de domínio federal quando ele nasce no estado e passa por outros estados, como o São Francisco é. O Verde Grande, ele nasce em Janaúba e morre em Malhada, na Bahia. A foz dele ele derrama água em Malhada, na Bahia. Então ele acaba sendo um rio de domínio federal. E uma outra coisa, Jorge, que a região devia tentar é de que nós temos um comitê aqui federal. A ANA nem gosta que use essa expressão comitê federal, mas é um comitê interestadual, um comitê que ele recebe toda a atenção da Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, ela é o que a Anatel é para telefonia. Então é muito importante. Ô, João, sem cortá-lo, nós vamos para um intervalo comercial, porque o comercial é essencial. E voltamos logo em seguida para continuar discutindo o assunto do Rio Verde Grande.